3h29, estamos de volta no seu rádio e também no YouTube. Se você está chegando agora, antes do intervalo nós trouxemos aí algumas pesquisas e tem enquete, inclusive, ouvinte, para você colocar lá o seu pitaco, a sua opinião, que aliás, eu estou aqui esperando. A pergunta de hoje é: pesquisas de opinião influenciam a sua intenção de voto? Queremos te ouvir, deixe lá o seu comentário sobre as pesquisas, porque veja só, né? Nós não estamos aí oficialmente, deixa eu grifar até, em ano eleitoral, mas é claro, você está acompanhando aí a sequência de pesquisas de intenção de votos, de testes de aprovação, desaprovação, né? Inclusive com olhar ali para as factualidades. A gente observa a economia, pronto, aconteceu alguma coisa, vamos testar. O que acharam da economia, o tarifaço, a operação do Rio de Janeiro. Então, muitos testes são realizados. Agora, o quão certeiros são esses levantamentos divulgados e mais, né? Que esses resultados influenciam de que maneira o eleitor? Deixa eu dar uma espiada aqui antes de chamar os meus convidados em como é que está ali o resultado da nossa enquete. Está empatado. 50% disseram que sim, são influenciados por pesquisas, e 50% disseram que não. O papel das pesquisas eleitorais é o tema do quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Bom, para discutir esse tema, o Pan News Opinião conversa com os analistas Diego Cunha, fundador da Stage Inteligência Competitiva, empresa especializada em pesquisas qualitativas de profundidade. Diego, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Daqui a pouco a gente conecta ali. Enquanto isso, eu já vou apresentar aqui para você, ouvinte, o meu outro convidado, que é o Júlio César Sanches, diretor comercial da Agile Pesquisas, empresa referência em inteligência de mercado e análise eleitoral. Tudo bem, Júlio? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Uma honra estar com vocês. Bom, vou começar, enquanto a gente reconecta aqui com o Diego para esse debate, te perguntando, né, sobre o papel das pesquisas eleitorais. Você sabe que a gente abriu a enquete, trazendo, inclusive, ao longo dessa edição, pesquisas diferentes sobre temas diversos, e a nossa audiência está ali com leituras muito divididas em relação ao papel das pesquisas. Então, quando a gente fala desses recortes eleitorais, elas acabam reforçando tendências que já existem, são aquele clássico recorte de momento. O que a gente pode contar aí sobre esses levantamentos, por exemplo, um ano antes das eleições presidenciais? Olha, a pesquisa tem um papel importante no processo eleitoral, né? A gente entende que quando uma pesquisa ela é feita da forma correta, é bem feita, do jeito que tem realmente ser feita, ela contribui muito para o processo eleitoral. Quando você me pergunta, ela influencia? Em parte, sim. Eu acho que não chega a ser decisiva para você falar assim, esse candidato ganhou por causa do resultado da pesquisa. Mas trazendo aqui para o nosso cenário eleitoral do Paraná, a gente vai lembrar que na eleição passada, de senador principalmente, nós tínhamos pesquisas de diversos institutos, tanto do Estado quanto institutos nacionais, que apontavam uma situação de cenário desfavorável para o Paulo Martins. Por exemplo, vou usar o exemplo de senador aqui. E alguns institutos apontavam o Álvaro na frente, com o senador Sérgio Moro, né, eleito senador Sérgio Moro em segundo, e o Paulo Martins muito atrás. A gente viu que, por algumas situações, muitos dos votos migraram para o senador Sérgio Moro, porque as pessoas gostariam de uma mudança, não queriam naquele momento renovar o voto, né, votar no Álvaro Dias. E isso acabou influenciando, de certa forma, a corrida, a semana final ali de eleição para o Senado do Paraná. Quando abriram-se as urnas, né, ou quando os resultados foram comprovados, a gente viu que os votos do Álvaro Dias das pesquisas não se confirmaram nas urnas. Daí a gente conversando com os políticos, com as pessoas, estrategistas de campanha e tudo mais, chegou-se a uma conclusão de que as pesquisas atrapalharam a vida do Paulo Martins como candidato. Mas, assim, em via de regra, eu acho que são fatos, assim, difíceis de acontecer, mais difíceis de acontecer. Então, assim, pesquisa bem feita aponta cenários, mostra indicativos. Em alguns casos, como essa da eleição passada de senador, acabou influenciando um pouco, mas eu acho que isso
é mais difícil de acontecer, não é com frequência. Bom, agora a gente reestabeleceu a conexão aqui com o Diego, já vou dar boa tarde para ele, apresentei aqui para os nossos ouvintes e repassar a pergunta. As pesquisas, elas reforçam tendências existentes ou elas ajudam ali o eleitor, né, ao alvo daquela pesquisa, a tomar decisões mais bem informadas na sua avaliação? Boa tarde, gente. Olha, eu diria até que vai bem além hoje em dia. A gente tem uma sociedade muito informada, né? E uma sociedade muito informada, sim, as camadas de influência, elas são, às vezes, muito profundas. E o que a gente percebe hoje em dia é que a pesquisa ela não mostra só o que o eleitor pensa, mas ela sutilmente sugere o que o eleitor poderia pensar. Então, traduzindo isso, é como se o eleitor ele usasse a pesquisa basicamente para um efeito manada, né? Ele não quer analisar tanto, então a pesquisa orienta ele. Ou às vezes ele tem medo de errar na decisão dele, ou às vezes até evitar um certo isolamento, e com isso sim, a pesquisa hoje em dia é um instrumento, eu diria que no período anterior aos debates eleitorais, a disputa eleitoral é a ferramenta de maior influência. Agora, dentro dessa leitura, estou vendo aqui, né, um ponto de encontro entre as duas falas, ou seja, a gente teve ali, né, a tradução sobre o que aconteceu na eleição ao Senado com o Paulo Martins, o nome do Paulo Martins, inclusive ele disse isso muito em entrevistas depois do processo, que teria sido prejudicado pelas pesquisas, porque as pessoas olharam, o Moro está na frente, então tá bom, então vamos lá que a gente já resolve ali com ele que vai ganhar para poder eliminar ali o Álvaro Dias, segundo a reflexão ali que o Júlio trouxe como sensação do eleitorado. Agora, Diego, isso quer dizer o seguinte, que a pesquisa ela pode ter um papel decisivo, então, vai lá, faz campanha, põe o bloco na rua, usa a rede social, né, usa também o horário eleitoral, dinheiro público, mas a pesquisa pode definir uma eleição? Pode, porque nos últimos anos a gente está vendo pesquisa cada vez mais cedo. A gente teve a eleição de 2022 com a vitória do atual presidente, e antes da posse dele já se tinha pesquisa de eventuais cenários eleitorais. Então, é como se os números eles não fossem mais neutros. A gente até fala muito isso, né? A gente que trabalha com pesquisa, né? A nossa responsabilidade enquanto instituto de apresentar o resultado mais neutro possível, mas no fundo os números não são neutros, porque eles estão moldando expectativa das pessoas, eles estão criando sensação de vitória ou sensação de derrota, e às vezes, e eu diria até que hoje é o mais comum, ele está reescrevendo a rota antes da disputa eleitoral. E hoje o que a gente mais viu, e essa avaliação da eleição entre o Paulo Martins, o Sérgio Moro e o Álvaro Dias hoje, até hoje, né, um objeto de estudo dentro da ciência política e do marketing político, porque o efeito do voto útil faz com que a pesquisa mova as pessoas por uma fé, por acreditar que alguém vai vencer, eu vou dar o meu voto. E isso é o efeito contrário, né, de evitar que o voto se desperdice. Mas como a ciência já fala, né, a ciência política, o voto ele não é racional, ele é emocional. Então a pesquisa, esse número que não é mais neutro, ele vem moldar as emoções, a expectativa, o medo, a vontade de vencer, a vontade de não perder, que é um movimento hoje que é muito forte entre os eleitores. E se a gente olhar, por exemplo, para o cenário atual do Paraná, quando a gente vê o Sérgio Moro na frente, ou seja, efeito manada pode favorecer ele. Tá cedo, Diego, tá cedo, mas você imagina que uma disputa entre o Sérgio Moro, entre um candidato governista e o Requião Filho, por exemplo, é uma eleição que pode ser decidida pelo voto útil. E nesse aspecto, imagine que o número ele não vai ser mesmo neutro, porque ele vai estar dizendo, a expectativa de vitória é para cá, ou é para lá. E com isso o eleitor vai deixar suas emoções guiarem essas decisões. Quero ouvir o Júlio um pouco sobre esse processo, né, das pesquisas e o termômetro cada vez mais precoce em relação aos andamentos que podem se dar. Porque, veja, hoje nós não temos nem os candidatos. A gente sabe que
tem, mas assim, oficialmente não tem, né? Ainda não fizeram ali os ritos dentro dos seus partidos, alguns estão ali com um passo atrás, esperando a conjuntura, então é aquela coisa, né? O tem, mas não tem. E aí, qual é o sentido da gente buscar as pesquisas com tanta antecipação quando se fala em processo eleitoral? Pois é, igual o Diego comentou agora mesmo, né? Acabou a eleição de presidente e praticamente começou outra. E o tempo, né, da campanha para os políticos, ela não para, né? Talvez o eleitor comum, o trabalhador, esse que acorda cedo, tem que buscar o pão de cada dia, ele vai se atenar mais para o período eleitoral ano que vem, na hora que entra no ano eleitoral, começa as propagandas com maiores frequências, né? Mas para a classe política, a campanha já está valendo, né? Todo dia, praticamente toda semana, você tem uma pesquisa do Instituto diferente fazendo apontamentos, né? Sérgio Moro, Requião, qual é o candidato do governo? Vai ser Guto, vai ser Alexandre, vai ser Greca, vai ter mais candidatos, não vai? Então, assim, as pesquisas, a pesquisa, né, se tornou um elemento, uma ferramenta, né, do cotidiano da população. Então, assim, não temos campanha oficial, né? Estamos todos falando de pré-candidatos, pré-campanha, mas o mundo político já está em campanha. Tanto é que a preocupação hoje aqui no Paraná, a gente vê fazendo testes de pesquisas, coloca um nome, tira outro, para onde vai o voto, para onde, se for o candidato A ou B, quem que ganha, quem que perde. A classe política, os políticos paranaenses, e isso vale para o Brasil inteiro, eles estão já em campanha, só estão esperando definir a escolha mesmo, né? Qual vai ser a escolha que vai fazer o meu grupo não rachar? Qual vai ser a escolha desse candidato que vai permitir que vamos caminhar junto na eleição? Frequentemente, estamos fazendo pesquisa, todos os institutos, imagino, não são diferentes, e a campanha eleitoral para os políticos não para, é todo dia. Júlio, então, por esse raciocínio, as pesquisas que vão saindo, elas interessam muito mais para os políticos demonstrarem a sua viabilidade, né? Enfim, o seu desempenho ali em dados cenários, do que a população. A população, por enquanto, está preocupada com os boletos, é isso? É bem isso. Porque quando você pega uma pesquisa, vamos falar a última pesquisa, as últimas que a gente tem visto aí, dando em torno de 39% até 42%, 43% de intenção de voto para o senador Sérgio Moro. Aí, a classe política, qual que é o pensamento dos políticos, dos pré-candidatos? O que a gente tem que fazer para tirar o voto do Moro, por exemplo? Qual candidato tem que ser lançado para a gente disputar com o Sérgio Moro? Que é o nome a ser batido nessa eleição aqui do Paraná. Grupo do Ratinho, né? Grupo da situação do governo. Quem que vai? Qual o melhor momento? Está certo ou está errado esse tempo de espera de escolha do candidato? Então, assim, para os políticos a campanha já existe. A população acaba sendo municiada de informações e hoje a gente entende que a população em geral ela é mais politizada. Ela está cada dia mais se interessando sobre a política e como tem informações todos os dias sobre campanha, voto, direita, esquerda, essa polarização que tem nacionalmente, a população acabou se interessando mais sobre a política, mais do que em tempos atrás. Mas, realmente, o calendário eleitoral para o político já vale para a população a partir do ano que vem. Diego, aí queria entender o seguinte, a gente está tendo aí muitas pesquisas saindo. Com esse excesso de divulgação de pesquisas, isso não pode afetar, por exemplo, o debate público, ou mesmo o interesse, né, em propostas concretas, ou uma visão, talvez, do eleitor não se tornasse tão reativo. Mais uma pesquisa, a pesquisa não quer dizer nada, porque são tantas, cada um tem um recorte. Você acha que contribui ou prejudica aí esse volume de pesquisas nesse momento? Olha, eu posso afirmar com toda certeza que no momento prejudica um pouco. Por quê? Especialmente nós da Stage trabalhamos muito com pesquisa qualitativa, que é aquela pesquisa de profundidade especificamente. E essa é aquela que abastece o ambiente interno da política, né? Se investiga o sentimento do eleitor sem interferir no sentimento do eleitor. Já as pesquisas quantitativas, eu vejo que o excesso delas está fazendo com que o eleitor não tenha mais
aquela pergunta a ser respondida. E esse, quando você fala de debate público, é muito importante. Hoje cedo mesmo eu falava sobre essas pesquisas que avaliaram a aprovação ou não da Operação Contenção no Rio de Janeiro. O debate público nunca é uma única pergunta a ser feita. E quando você fica repetindo e falando tanto desses números, sim, por um lado o debate público ele se reduz. Só que também tem um efeito de que a pesquisa é uma ferramenta de transparência. Ela mostra para o eleitor como que está o cenário eleitoral ao qual ele faz parte. E aí a gente tem uma grande questão, né, nova, que a legislação ainda não abraçou. Nós falamos pesquisa eleitoral, mas nós estamos fora do período eleitoral. Então essas pesquisas deveriam se chamar pesquisas político-partidárias, né? E acredito eu que vai chegar um momento que a legislação, do mesmo jeito que tem regra para as pesquisas durante o período eleitoral, vai ter que ter regra para o período não eleitoral. Porque, sim, eu posso afirmar com toda certeza, atrapalha um pouco o debate público e, principalmente, quando a gente vai fazer pesquisa qualitativa, que é aquela pesquisa que a gente não encontra só o que o eleitor quer, a gente encontra o que ele nem sabe ainda que quer. A gente vê que, infelizmente, quando o assunto é político, o eleitor ele fica navegando muito na superfície e mergulha cada vez menos no assunto política, e é a válvula motora da nossa democracia, né? Então as pessoas deveriam estar debatendo mais essa pauta pública e esse debate. E esse seria um elemento, por exemplo, para que você tenha aquele discurso de as pesquisas não levam a nada, as pesquisas nunca acertam. Essa sensação de que a gente aí tem muita pesquisa, como você explicou, né, que não leva ali a uma leitura sobre um debate público de maneira mais aprofundada? Assim, a gente tem uma máxima, né, já diria o professor Manhanelli, né, pesquisa não elege ninguém, mas ela influencia o eleitor a decidir se vale a pena ou não continuar acreditando em alguém. Porque pense que o eleitor ele adere primeiro numa pessoa, depois numa ideia, depois num movimento político, ou às vezes em outras ordens mais dentro desse campo. A pesquisa faz com que ele fique pensando ali, será que ainda vale a pena continuar acreditando nesse camarada? Será que ainda vale a pena continuar acreditando naquele movimento? Nós estamos vendo no Paraná atualmente o que eu tenho chamado de subdivisão, né? Segunda divisão ou terceira divisão da direita paranaense. O eleitor ele começa a se questionar se vale a pena acreditar no projeto A, B ou C, com base nessas pesquisas. Então, de um lado, reduz o debate público, mas, por outro lado, a pesquisa passa a ser uma ferramenta muito utilizada pelos partidos políticos e pelos políticos para ir direcionando o que eu chamo de crença política. As pessoas acreditarem mais ou menos em determinados projetos políticos. E aí uma grande reflexão que fica também é que a pesquisa ela serve como um termômetro para a maior decisão que o eleitor vai tomar, que é a jornada que ele vai escolher. O histórico do político, a rota eleitoral que vai acontecer a partir da definição das convenções partidárias e, principalmente, o arquétipo, que é o que está em alta hoje, né? Qual modelo de pessoa, de história e de narrativa que o eleitor vai escolher. A pesquisa acaba, de um lado, prejudica, do outro lado, virou a ferramenta e não mais só a rede social, só a comunicação partidária, só a propaganda na televisão. A pesquisa também virou uma ferramenta para decisão de escolhas de jornadas. Vou passar a bola aqui para o Júlio, começando, Júlio, pela pergunta ali, né, que eu fiz inicialmente ao Diego a respeito do excesso de pesquisas. Quero tua visão aí sobre o tema. Eu concordo que ultimamente, né, da última eleição para cá, estão sendo divulgadas muitas pesquisas. Aqui no Paraná mesmo, vamos falar do nosso estado, cada semana você tem um número a ser publicado. Mas eu não entendo que isso é prejudicial pro processo. Eu entendo que até ajuda. É claro, não adianta você pegar e jogar qualquer instituto ali e colocar números de ponta cabeça, que o eleitor também não é bobo. O eleitor sabe, tem uma mínima noção do que acontece.
trazendo na última eleição de prefeito, que a gente trabalhou mais de 100 cidades, teve cidades que a gente estava acompanhando ali, que a gente acompanhou um determinado candidato, que na semana surgiu 3 pesquisas diferentes apontando o adversário na frente. E não confirmou. Então, assim, eu entendo que as pesquisas são ferramentas importantes, que ela ajuda no debate, que ela faz com que o eleitor comum, a população comum que não vive o mundo político, se atente mais ao que está acontecendo, e ela vem muito mais para ajudar do que para atrapalhar. Eu entendo dessa forma. E aí, sobre a leitura de que, por exemplo, né, o Diego disse que ela serve hoje, inclusive, para direcionar ali, né, não só o termômetro do eleitorado, mas a jornada, né, a construção que você vai fazer de imagem. Então, as pesquisas, na sua avaliação, também hoje são aí a maior ferramenta quando se fala num planejamento, num projeto de poder político? Eu acredito que contribui bastante. Só que vamos pensar assim, um candidato que tem 10% de intenção de voto num processo eleitoral. Essa pesquisa consegue apontar ali a intenção de votos, mostra o tamanho dele na campanha, nessa jornada, nessa disputa que ele vai fazer, e faz alguns apontamentos extras, né? Essa pesquisa quantitativa, não a qualitativa que o Diego faz muito bem. Mas eu entendo que essa pessoa que tem esse percentual de voto, por exemplo, ou que tem mais votos lá, é um caminho que já está meio que consolidado. Você faz uma pesquisa, 1, 2, 3, 4, a pessoa tem de 10% a 12%, 10% a 12%, no máximo que vai fazer ali no processo chega a 13%, 14%. Ele tem ali o seu histórico, o seu teto de votos para aquela eleição. Aí você vai falar, essa pesquisa vai fazer com que esse candidato cresça ou tenha uma maior adesão à sua campanha ou não? Não necessariamente. Eu acho que quem está na frente ajuda muito. Por exemplo, hoje o Sérgio Moro com 40% de intenção de votos. A chance dele agregar mais votos para a campanha dele é maior do que um candidato que tem lá 10% hoje numa disputa eleitoral. Nesse sentido, eu posso até dizer que sim, esse que está em primeiro, ele tem uma chance melhor de se aproveitar desses números, vamos dizer assim. Mas eu não entendo que talvez a pesquisa faça com que o candidato A, B ou C ele se aproveite mais, ou ele tenha um desempenho melhor por causa do número em si da pesquisa. O que está em primeiro ajuda um pouco mais, mas é o reflexo do que a gente está coletando na população. Acho que o que vai contar mesmo é a atitude na campanha, se vai ter algum deslize de campanha, algum problema de denúncias, alguma coisa ruim que venha a aparecer durante o processo eleitoral, que daí a pesquisa vai captar na intenção de votos. Então, as ações, os acontecimentos fazem com que os números mudem, né, a intenção de voto mude, e a pesquisa acaba captando isso. Aí, por exemplo, né, nessa questão do desempenho, você disse que não vai influir diretamente, mas pode impactar as estratégias daquele candidato. Isso dessa forma, com essa leitura, na sua visão corresponde? Ou seja, ele pode ajustar ali o caminho para tentar crescer, ou assim também nada adiantará na sua avaliação? Nesse sentido, sim, com certeza. Inclusive, o que a gente tem percebido no mundo político, quando sai uma pesquisa lá e esse cenário que a gente está comentando aqui, os candidatos que estão a 10, 12, 11, 7%, a gente vê a classe política se debatendo, se buscando a estratégia de que quem que vai, quem que recua, o que nós podemos fazer para a gente entrar com força na campanha eleitoral. O bastidor da política, o cenário dos políticos, ele sim é muito influenciado por esses números. Vou lançar o candidato B, que vai tirar voto do candidato A, que vai dar um segundo turno, e todo mundo no segundo turno contra o candidato que está na frente. Então, esse cenário nos bastidores políticos é conversado toda semana. Eu escuto conversas desse tipo toda semana.
Então, nesse sentido, sim, a pesquisa, sim. O candidato A, o que a gente tem que fazer para aumentar? Vamos falar Sérgio Moro, teve esse problema de segurança pública no Rio de Janeiro. Querendo ou não, o Sérgio Moro fez parte lá do Ministério do governo do presidente Jair Bolsonaro, essa questão de segurança e tudo mais. O fato acontecido no Rio de Janeiro, falando essa questão da segurança, as pesquisas que a gente tem feito aqui no Paraná, para você ter uma ideia, o índice de segurança aumentou quase 5, 6 pontos de problema que a população reconhece como um problema grande. Coisas que antes desse último fato no Rio de Janeiro, não aparecia. Então, um fator durante a campanha, um fator relevante, pode mexer sim com os números da disputa. Bom, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso debate, mas eu vou pedir ainda uma avaliação aqui para os meus dois convidados. A gente teve assim sempre essa história de que a eleição, ou a próxima eleição, ela é marcada ali por um determinado comportamento. Então teve a eleição da rede social, depois a eleição municipal com a inteligência artificial, aí você vai tendo a questão dos discursos, narrativas e figuras, a polarização. Então eu vou começar aqui agradecendo a presença do Diego e perguntando, Diego, da sua avaliação, o que a gente vai encontrar aí como marco para as eleições do ano que vem, se já é possível antecipar uma leitura sobre isso? Totalmente. Quando o Júlio falou bem ali, né, que os políticos estão usando muitas pesquisas para decidir, né, quem pode ser vice de quem que lançando tira voto daqui ou dali, todas essas mexidas políticas, e no campo do que eu falei das pesquisas que são internas, a gente já percebe que uma tendência muito forte é que a eleição do ano que vem seja a eleição das jornadas. Por exemplo, o eleitor vai avaliar, e via de regra, não é nessa ordem, e para a próxima eleição a tendência é que seja o histórico, a rota eleitoral que esse político usou, né? Ele se aliou mais aqui, mais ali, por aqui, por ali, e o arquétipo. Então, se a gente traduz para o Paraná, por exemplo, o histórico, né? Quando se for uma eleição entre o Moro, o Cury e o Requião Filho, o Moro era juiz, prendeu o Lula, virou político. O Cury é político, o Requião Filho é político, filho de político. Mas depende também a rota eleitoral que eles vão fazer. Então, o Moro vai ficar sem partido, vai para o Missão, e aí ele vai ser visto como o cara que fez uma rota mais independente. Ou o candidato do governo vai ser o Guto, daí a rota dele vai ser defender o legado do Ratinho Júnior. Ou o Requião Filho pode ir por tudo ou nada naqueles 30, 60 dias ali antes da votação. E por fim, o arquétipo que o eleitor vai escolher. O Moro, para a visão atual do eleitor, é o justiceiro. O Guto Silva é o gestor e o Alexandre Cury é o diplomata. Então, essa jornada que passa pelo histórico, pela rota e pelo arquétipo é a tendência da escolha da eleição do ano que vem. Então, por enquanto, a tendência que se aponta é que a eleição de 2026 seja a eleição das jornadas, uma disputa de jornadas de pessoas que se apresentam. Obrigada, viu, Diego, pela participação mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui conversando com a Jovem Pan News. Bom, vou seguir aqui me despedindo do Júlio e pedindo também, Júlio, seu encerramento, sua visão sobre o que a gente pode esperar aí para essa eleição que se desenha. O Diego falou bem, acho que esse é o caminho mesmo. A escolha vai ser uma escolha emocional, né? O voto é o voto de emoção. Então, aquele candidato que se conectar melhor com o eleitor leva uma grande vantagem. Você tem aí praticamente 3 grupos, né, que vão disputar a eleição: o Requião, o Sérgio Moro e alguém do grupo do Ratinho. O candidato que se conectar melhor com o coração do eleitor vai levar. O Ratinho tem vantagem de fazer um bom governo, então a sequência, vamos dizer assim, que a promessa de sequência é uma boa promessa de campanha. O Sérgio Moro é aquele que é juiz, prendeu o Lula, combate a corrupção e tudo mais. Requião tem o histórico da família, né? O pai, governador, senador, é uma pessoa que fala muito bem, se posiciona e desenvolve muito bem a sua ideia de campanha, o seu posicionamento político de centro-esquerda, vamos dizer assim, tem um capital de votos também. Eu acho que o que se conectar melhor com a população vai levar vantagem, vai conseguir se eleger governador aqui do Paraná.
Júlio César Sanches, diretor comercial da Agile Pesquisa. Muito obrigada, viu, Júlio? Foi um prazer ter a sua participação aqui na Jovem Pan News. Agora, 3h58, quero a participação da audiência. Deixe lá a sua opinião na nossa pesquisa. A gente também tem uma pesquisa aqui, Gabriel, correndo lá nas nossas redes sociais. Pesquisa de opinião influencia a sua intenção de voto? Sim ou não? Deixa por lá o seu comentário até às 5 da tarde. A gente traz aí o resultado da nossa audiência, o nosso eleitorado aí sobre esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e já tem mais política, economia e análise do jeito da Jovem Pan News no seu dial. Fica por aí. Este é o Pan News Opinião.